E quando a intimidade sexual do casal deixa de estar presente, o que fazer com isso? É sobre esse tema que a gente vai falar hoje aqui. Se você ainda não nos conhece, muito prazer. Eu sou Vitor Paes, eu sou psicólogo, terapeuta, especializado nas questões de relacionamento. E estou aqui com a minha esposa, a Andréa Pusta, também terapeuta, que trabalha muito com a parte energética e muito mais focada também na questão do feminino. E, antes da gente prosseguir, vale a pena sempre lembrar aqui e fazer o pedido. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se nesse momento, ative o sininho das notificações, curta já esse vídeo para já se concentrar mais no conteúdo e procure ajudar mais pessoas. Tenha a consciência de que quando você compartilha esse vídeo, você pode estar ajudando pessoas fundamentais na sua vida, pessoas que você até desconhece, porque quando a gente fala de temas de relacionamento amoroso, da vida conjugal, muitas vezes esses são temas invisíveis, silenciosos, que quem está ao redor nem imagina que aquele casal pode estar passando. Então compartilhe no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do trabalho. Seja generoso nesse compartilhar. No mais, bora lá iniciar com esse conteúdo tão importante. Deia, e aí? O que será que a gente pode tentar trazer aqui enquanto cenário, nesse sentido de que quando um casal já tem uma dificuldade de trocas mais íntimas na parte sexual, o que será que está acontecendo? Como é que a gente pode explorar um pouquinho mais esse assunto aqui? Acho que um ponto fundamental é a gente dar um passo atrás e entender o que levou a esse distanciamento. Existem muitos fatores que podem levar a um distanciamento sexual, enfim, filhos, preocupações diversas, financeiras, enfim, o trabalho, questões relacionadas à saúde. Então, é entender aonde foi o ponto que iniciou esse afastamento, porque como era antes e como está agora, em que ponto a gente se distanciou? Eu acho que esse é um ponto fundamental para começar. Onde é que a coisa começou a embolar, né? Vamos dizer assim. Tem casais que vão ter uma frequência sexual constante, diária, semanal, mensal. Vamos dizer que isso estaria dentro de um quadro ainda que tem uma recorrência. E aqueles casais que vão ter já uma frequência sexual já muito mais espaçada. Pô, já estamos há 6 meses sem transar, sem fazer amor, sem ter um contato mais íntimo. Vitor, eu costumo escutar aqui de casais, já estamos já há mais de ano. Às vezes eu escuto há mais de década sem ter contato sexual íntimo. Então, assim, onde é que a coisa começou a desenvolver e nenhum nem o outro foi se atentando, foi tendo clareza, foi deixando correr? E existe aquela questão, nós não temos esta relação sexual, mas eu tenho desejo, eu tenho uma necessidade, eu simplesmente não sinto a necessidade. Para mim tá tudo bem a gente sentar juntinho, assistir um filme, trocar um carinho, ficar... É o suficiente? Ou eu sinto falta e eu busco isso fora? Eu acho que existem muitas variáveis a respeito disso. Muito provavelmente, se o distanciamento sexual íntimo entre o casal está ocorrendo, existe algum bloqueador. Porque o habitual, o esperado dentro de uma relação é que o casal tenha liberdade, desejo, vontade de se conectar sexualmente. Porque se escolheram para estarem juntos, então uma relação de casamento, uma relação conjugal, ela não é uma relação aleatória. Ela é uma relação que iniciou, teve um namoro, teve um contato prévio, tiveram tempo de amadurecer aquela ideia e passaram a se escolher e estarem juntos para terem trocas. Senão seria tão somente uma relação de amizade, uma sociedade, propriamente. Um casamento vai além. Então, quando um casal se escolhe estar junto, é porque tem essa conexão, esse desejo. Então, se há já um distanciamento, temos algum bloqueio. Um bloqueio que, às vezes, que a gente pode chamar traumático, mas um trauma não necessariamente será um trauma de um episódio só. O que é muito comum nessas questões é que o trauma ele vá acontecendo gradativamente, porque houve acontece, tipo, um ou outro passa por um estado de depressão, por exemplo, um estado depressivo. Começa na depressão, é comum acontecer, a pessoa para de se cuidar, a autoestima fica mais baixa, então a pessoa que está com a depressão, às vezes, vai ficar menos
cuidada esteticamente, vai se alimentar de um jeito mais complicadinho, às vezes vai engordar, e isso tudo vai afetando um pouco mais, isso é um exemplo, né? Isso vai afetando um pouco mais aquela questão, às vezes, do desejo, da libido, uma depressão, a pessoa fica com menos libido. E, do outro lado lá, se não fica claro que, de repente, surgiu um quadro depressivo e que esse quadro ainda nem foi tratado, do outro lado vai ficar a mágoa, o ressentimento, pô, ele já não me procura mais. A rejeição. Ela vai se sentindo rejeitada. E isso, então, assim, isso vai criando uma experiência traumática que gera um afastamento e uma marca que depois, como ninguém tratou, ninguém conversou sobre, ficou algo muito invisível, quando vê, passaram-se meses, anos, e o casal já ficou numa distância tamanha que já nem sabe mais por onde se conectar. Existe o amor, existe o carinho, existe essa amizade, tem respeito, mas se torna uma relação fraternal. Fraternal tão somente. E aí o casal se perde e já não sabe mais por onde buscar um diálogo. Pô, e agora? E daí quando tentam falar sobre o assunto, às vezes vão se desentender. Então, um quadro depressivo, por exemplo, ele pode ser um desencadeador global nisso. Mas não só. Como a Andrea falou, né, até a gente gravou num vídeo anterior um pouco mais, né, a questão de um filho. O casal engravidou e tal, a demanda pelos cuidados com o filho ficou mais intensa e o casal também se desligou, se afastou. Para mulheres tem muita questão hormonal. Hormonal, né? Então o casal está naquela fase que tanto para a mulher quanto para o homem está na menopausa, na andropausa, então muda a questão também da libido do casal mesmo, do ponto de vista orgânico, né, fisiológico. Então isso cria também todo um cenário de chateação. Pô, de chateação, antes era assim, agora já não é mais. O que a gente faz com isso? O próprio trabalho, né, o cansaço que o casal vai tendo. Pô, uma pessoa com 40 anos não vai ter a mesma vitalidade de uma pessoa com 20. É diferente. Né? Pega lá, né, um piazão, né, uma gurizona lá, ó, então lá aquele casal que recém casou, né? O nosso caso, por exemplo, a gente casou na faixa dos 20 ali, e energia sexual a milhão. Chega hoje aos 40, a energia sexual ela é muito boa, mas é diferente da energia sexual dos 20. Então, como é que o casal também vai gerenciando o que naturalmente vai acontecendo em termos de passagem do tempo? Não aceitando apenas como algo, é normal, mas achando caminhos de se acolher, de se adaptar, de interagir de um jeito diferente também. Então, isso é relevante. Até porque as atribuições do dia a dia de uma pessoa de 40 e de uma pessoa de 20 muda. Muda o estresse. Né? O estresse, as preocupações, os afazeres. Então, existem muitos fatores. Por isso que eu trago novamente, entender aonde foi que teve essa desconexão. Antes nós tínhamos uma frequência semanal, nós tínhamos uma frequência quinzenal. Não, a gente sempre teve uma frequência mensal, não sei. E de repente isso aumentou. Não adianta eu querer voltar para algo que eu não tinha lá atrás, idealizar também isso. Mas tentar resgatar, sim, esse desejo, esse olhar, esse bem-querer, além do estar juntos. Porque, como o Vitor falou, se você casou com essa pessoa, é porque em algum momento você sentiu atração por essa pessoa, você sentiu desejo, você quis ter aquela pessoa na sua vida pro resto da sua vida. E se vocês se desconectaram, algum ponto algo ocorreu e tem um ponto que iniciou. Então, voltar e olhar para isso, com certeza pode auxiliar vocês a se reconectarem. Uma terapia nesse ponto é muito bem-vinda. Né? Sim, a terapia vai trabalhar muito isso. Terapia individual, às vezes para um ou outro olhar. Se os dois podem fazer uma terapia individual, é fantástico. E ainda se tiverem a oportunidade de fazer uma terapia em casal, muito interessante também, porque é quando vocês vão poder olhar de um jeito mais profissional, né, mais técnico, para esse ponto de início dos afastamentos, que não é nem sempre um ponto tão claro, mas às vezes uma época, um período da vida, e que ter consciência disso ajuda a pensar estratégias. Tá, mas e hoje? Ainda conseguimos achar caminhos para que essa reconexão aconteça? E existe as questões, e aí puxando um pouco para a minha área de atuação, também as questões energéticas, você tem como ativar essa energia sexual também, através de exercícios, existe o Tantra, existem outros caminhos que podem sim fazer com que aquele casal que já não tem mais uma afinidade com a energia sexual possa estar resgatando isso e acendendo aquela chaminha, aquele desejo. Opa, eu estou começando a sentir desejo, estou começando a sentir vontade.
Isso quando nenhum dos dois tem, né? Porque pode ser que um tem, o outro não, e o que tem vai procurar fora, enfim. Mas trazendo mais essa... E puxando o que você está falando, Déia, do que eu já vi das práticas terapêuticas que você utiliza, dentre elas, por exemplo, o Reiki, né, o quanto que trabalhar energeticamente certos chakras, núcleos energéticos ali, vai fazer essa chama se movimentar. Trabalhar esse equilíbrio. Das técnicas que eu já vi você trabalhando, não só uma, mas algumas dessas que ativa justamente essa parte que é da energia, da libido, essa energia sexual, que é uma energia muito de base do ser humano, é uma energia de vida, né? É uma energia de vida, uma energia de criação, né? Ela tem um movimento muito intenso, ela faz com que a sua vida se movimente de uma maneira diferente. Então, sim, quando a gente tem um chakra, que é um centro de energia bloqueado, isso vai interferir em muitos fatores da nossa vida. E trabalhar energeticamente também é importante. Aqui a gente está trazendo muita questão psicológica, né? A questão do relacionamento em si, o quanto que isso afeta o relacionamento. Mas a falta de libido, dessa energia sexual, e a energia sexual a gente não fala só a respeito da relação sexual em si. A energia sexual envolve muitas outras coisas. Energia vital. É uma energia vital, realmente de criação, de movimento, de ânimo. Então, a falta, se você está com essa energia bloqueada, provavelmente você está tendo outros sintomas na tua vida, né? Está também afetando outras áreas da tua vida. Então, fazer, claro, uma limpeza energética, uma energização, trabalhar com exercícios que façam com que essa energia ela volte a se movimentar, auxilia muito. Ajuda demais, porque, e aí eu falo já um pouco pelo meu olhar clínico, histórico, né, pela prática que eu acabei assimilando nesse tempo de trabalho terapêutico. O que eu observo? Quando os casais se desconectam um do outro, por aquilo que a gente estava falando antes, das 1001 causas disso, chega num ponto tal em que a pessoa deixa de fazer aquela energia sexual circular com tanta frequência, e a pessoa meio que vai caindo num limbo de acomodação, e ela também, além de se desconectar do parceiro ou da parceira, ela passa a se desconectar de si mesma, da sua própria energia vital, da energia de base. Então a pessoa se desconecta de si mesma. Daí, do ponto de vista de um olhar mais visível, é quando a autoestima cai, quando a pessoa se abandona, se deixa de lado. Pode desencadear depois um evento depressivo ou algo do gênero, mas é onde a pessoa deixa a si própria de lado, ela se desconecta da sua própria essência. A gente costuma dizer que a energia sexual está muito ligada ao prazer, mas não só ao prazer sexual. É ao prazer como um todo, é você sentir prazer na vida. Então, é o prazer de sentar, de fazer uma boa refeição, de apreciar uma paisagem, é o prazer de você estar na companhia de outra pessoa. Quando essa energia ela está em baixa, você acaba, sim, entrando num movimento de ir para uma casinha, né? De ficar fechadinho. Por isso que vale a pena. Então, não só numa terapia de casal, mas uma terapia individual ajuda também nesse movimento dessa reconexão. Por que é importante que, mesmo enquanto um casal, onde vocês se percebem que essa conexão íntima sexual de vocês ficou muito distante, não deixe de cuidar de você, né, cuidar de si, com atividade física, uma alimentação, fazendo coisas que lhe tragam prazer e bem-estar, né? Então, primeiro de tudo, tenta se reconectar consigo mesmo. Isso é extremamente importante. Então, achar esses caminhos, porque como é que eu vou compartilhar algo com minha parceira, com meu parceiro, se eu não me sinto compartilhando nem comigo mesmo? Acaba entrando num ciclo que eu me olho no espelho, eu não me sinto bonito, o né? amor próprio. Eu olho para mim, quem que vai me desejar? Já sou desse jeito, já tô assim. A pessoa acaba perdendo a ligação com este sentimento, com este prazer, e aí aquilo para ela torna-se indiferente. Então, cuidar para que essa indiferença não atinja você na tua essência. Então, cuidar de si, buscar reativar essa energia interna, sim. Só que uma coisa não é assim, faça isso para depois fazer aquilo, para depois. É meio que tudo junto e misturado. Vai atrás de se cuidar de si, mas ao mesmo tempo não deixa de lado lá tua parceira, teu parceiro. Ah, mas Vitor, como é que faz? Experimenta. E aí são experimentações. Experimenta. Chegar mais perto. Experimenta. Não precisa ir pro ato sexual. Essa vai ser, geralmente, é a última coisa que acende lá a chaminha, né? Pega o fogo, propriamente. Antes disso, é um movimento de troca de carinhos. Então, permitam-se mais diálogos, permitam fazer um
coisas que agradem ao outro. Pô, vamos fazer um passeio, vamos... São formas de ir se reconectando, porque quando a parte sexual está desconectada, o casal já se desconectou de várias outras coisas, está mais distante em tudo. Então, vale a pena reconectar com coisas simples, como um cafuné, um Às abraço, vezes é só o fato de pegar na mão, Pô, olha mão, só, né? andar de mão dada na rua. Exato. Por exemplo, é isso aí mesmo. Então, coisas que são simples, que o casal também vai deixando de fazer. Então, esse é um cuidado que pode ajudar, sim, a reacender, a reconectar essa intimidade sexual do casal. Esse é um ponto bem central aí. E, se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela presença. Deixa aqui um comentário do que você acha sobre esse tema. Se você tem alguma divergência, você pode discordar da gente. Se tem uma pergunta, escreve aqui nos comentários o que você achou de todo esse conteúdo. E veja se você já está inscrito aqui no canal, ative o sininho das notificações. Além disso, curte aqui, deixa aqui o seu like ou dislike também, que tem, né? Manifeste-se. Tudo isso ajuda o algoritmo do YouTube também a expandir mais e a divulgar mais esse conteúdo aqui, que pode ser relevante para mais pessoas. E lembre que você também é um agente de transformação. Permita-se ajudar mais pessoas, ajude esse vídeo a chegar para mais pessoas. Como é que você faz isso? Mais diretamente, é aquela flechinha curva, clica nela, que é o botão de compartilhar. Você pode compartilhar em todas as suas redes sociais, em especial no WhatsApp, que é uma rede muito rápida de propagar. Manda lá para o seu grupo da família, o grupo dos amigos, para o grupo do trabalho, para pessoas que muito provavelmente você nem vai saber que vai estar ajudando. Mas permita-se ser esse agente também de auxílio, de transformação social, tá bom? No mais é isso. Bora se amar e bora se conhecer mais. Tchau!